boa tarde e feliz sábado. Bem-vindos à Classe VIP. Bem-vindos ao canal O Tempo e a História com o Professor Vicente. Você estava procurando um lugar para estudar a Palavra de Deus, um lugar para estudar a Bíblia. Você encontrou. Você encontrou aqui na Classe VIP. Venha estudar a Bíblia conosco. Fique aí, convide seu amigo, sua amiga. Chame aquelas pessoas que você gosta para estudar a Palavra de Deus. Bem, se você está aí e se você gostar desse vídeo, por favor, deixe o seu gostei, deixe o seu like, aperte o dedinho ali na mãozinha, porque isso vai nos ajudar. O YouTube entenderá que o vídeo é útil e os algoritmos repassarão para outras pessoas. Por favor, compartilhe. Por favor, inscreva-se no canal. Por favor, nos ajude através também da oração. Ore por este canal. Nós estamos aqui mais uma temporada de bênção, uma temporada de graça para estudar a Palavra de Deus. E dessa vez nós estamos estudando Cristo em Filipenses e Colossenses. Cristo é o centro de todas as coisas e nós estamos estudando Cristo em Filipenses e Colossenses. E para começar o estudo de hoje, eu quero que você, querido, você, querida, junto comigo, possamos convidar o verdadeiro professor, o Espírito Santo. Eterno e bondoso Deus, que o Espírito Santo nos dê a tua unção, a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Nos ilumina. Amém. Bem, agora abra a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, querido, e abra a sua Bíblia. Lá, então, em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, está escrito assim: Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Louvado seja Deus! Louvado e engrandecido seja Deus! O tema da nossa semana, queridos, é vida e morte. Vida e morte. Por isso eu hoje fiz ao contrário. Eu li o verso para memorizar primeiro. Porque, queridos, você precisa entender que Cristo é tudo, Cristo é o centro da nossa vida, e a nossa vida só faz sentido com Ele, e precisamos também, se um dia tivermos que deixar essa vida, que seja então ao lado dele. Bem, muitos, queridos, afirmam que a morte é uma parte natural da vida, e que nós nascemos, crescemos, vivemos, reproduzimos e morremos, como os vegetais e os animais em geral. Mas não é isso que a Escritura nos ensina. As Escrituras nos ensinam que a morte é uma intrusa, que a morte é a oposição da vida, o contrário da vida, e que nós, queridos, seremos resgatados da morte. Que maravilha! Bem, querido, então você tem um conceito de morte como parte da vida e morte como oposto à vida. E a morte, de fato, é oposto à vida. Por isso que Jesus, ele veio, queridos, para nos resgatar. Ele veio para desfazer das obras do diabo e que ele tinha o poder da morte. E ele veio então para derrubar. Jesus veio para libertar-nos do poder da morte que estava na mão do diabo e nos trazer então a salvação, queridos. Assim ficaremos livres da morte, do medo e do poder das trevas. Bem, a pregação de Paulo era sobre isso. Paulo queria então que as pessoas soubessem que mais importante até do que viver a vida aqui era conhecer a vida eterna, conhecer Jesus. Bem, a parte de domingo tem por título Cristo será engrandecido. Sabe, querido, sabe, querida, a nossa vida precisa ser um engrandecimento de Cristo. Cristo precisa ser engrandecido em tudo que fazemos. E isso realmente não é algo tão fácil, mas se nos colocarmos nas mãos de Deus, Cristo será engrandecido. Bem, Paulo pensava assim. Paulo sabia que ele não seria envergonhado diante do tribunal, diante do juízo. Por isso, lá em Filipenses capítulo 1, verso 19 e 20, nós encontramos então os conselhos de Paulo. Paulo, queridos, ele sabia que o mais importante era, de fato, a pregação de Cristo e que Cristo, então, fosse engrandecido. Cristo tinha que ser engrandecido, Cristo tinha que aparecer, Cristo tinha que estar à frente de tudo aquilo que Paulo fazia. E Paulo, queridos, era realmente um homem de Deus. Tão homem de Deus que os textos que nós temos aqui
de 1 Coríntios 4, de 14 e 15, também Timóteo, capítulo 2, verso 16 e verso 17, também nós temos aqui Gálatas, capítulo 4, verso 19, Filemão, versículo 10. Todos esses textos apresentam que Paulo se relacionava com os convertidos como um bom pai se relaciona com os filhos, preocupado com eles, dando conselhos, mostrando o caminho como seguir, mostrando realmente, direcionando o cristianismo. Às vezes, as pessoas vêm para a igreja e elas precisam de orientação, elas precisam de que alguém esteja ao seu lado, mostrando o caminho até que elas amadureçam. E Paulo fazia esse serviço, louvado seja Deus. A partir de segunda-feira, morte é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 22. Bem, nós podemos ver, queridos, o pensamento paulino. Podemos ver, queridos, que este homem que contribuiu bastante para o Evangelho, ele fala que a base da guerra que enfrentamos é espiritual. Muitas vezes nós sentimos a tristeza, a indiferença, muitas vezes até a solidão, mas é uma guerra espiritual que nós estamos travando e Cristo está na frente. Sabe, queridos, as armas de Cristo não são armas carnais, não são revólver, faca, nada disso. As armas de Cristo são armas espirituais, são poderes em Deus para destruir fortaleza. É por meio do amor, é por meio da graça, é por meio da bondade, é por meio da manifestação do poder do Espírito Santo. Deus nos dá o fruto do Espírito Santo para que a gente então possa vencer as obras da carne. Bem, querido, a palavra de Deus, ela é a nossa espada, ela é a nossa melhor arma, a mais poderosa arma, a palavra de Deus. Precisamos, queridos, fazer uso no dia a dia da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar à nossa frente. Bem, queridos, uma coisa é importante, viver só ao lado de Cristo. Então Paulo diz que viver é Cristo, morrer na esperança da volta de Cristo também era lucro. Então, até o sacrifício por Cristo valia a pena. Louvado seja Deus. E você, querido? E você, querida? O sacrifício por Cristo vale a pena? Veja então a parte de terça-feira. Viver e morrer por Cristo. Bem, Paulo sabia que Jesus iria ressuscitá-lo. Mesmo sob a ameaça de morte, mesmo sabendo que logo logo ele seria decapitado e que seria então deixado para a história, Paulo sabia que com certeza a morte era como um sono, que num abrir e fechar de olhos, um piscar de olhos, Jesus voltaria para ressuscitá-lo. Por isso, Paulo, queridos, ele acreditava então que Deus era o seu Redentor. Bem, Paulo não acreditava na crença popular da imortalidade da alma. Muita gente pensa que Paulo acreditava nisso, mas Paulo não acreditava. Ele tanto não acreditava que ele gastou um capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios para então explicar sobre a ressurreição dos mortos, para explicar que a gente entra na vida através da ressurreição e não através da morte, como muita gente hoje crê e diz que isso é base bíblica, mas não é. O apóstolo Paulo não defendia esse tipo de crença, queridos. Louvado seja Deus. Adiante nós temos então a parte de quarta-feira. Na parte de quarta-feira nós temos então, permaneçam firmes na unidade. Se existe uma coisa, baseada em Filipenses capítulo 1, versículo 27, e também João capítulo 17, versículo 17 a 19. Se existe uma coisa que tanto Paulo quanto Jesus chamou a atenção, era sobre a unidade. Precisamos ter unidade, unidade espiritual. E então, queridos, Paulo e Jesus estavam de acordo que para adquirir essa unidade era necessário a santificação, era necessário uma vida digna do Evangelho. E você, querido, e você, querida, e eu precisamos também estarmos unidos dentro dessa dignidade do Evangelho. Bem, a parte de quinta-feira, unidos e destemidos, Filipenses capítulo 1, versículo 27 a 30. Bem, Paulo chama a atenção aqui de uma coisa muito importante. Aqui, Paulo nos chama a atenção sobre o encorajamento. Devemos ser encorajados com o testemunho de outras pessoas. E o testemunho de Paulo é bastante encorajador. Muito encorajador mesmo. Vou então deixar então na curiosidade aí, vou fazer um vídeo bônus falando sobre isso. Bem, as ideias comuns entre os textos, queridos, que são apresentados aqui no nosso guia, na nossa lição,
Mateus capítulo 10, versículo 38, Atos capítulo 14, 22, também Romanos capítulo 8, verso 17, 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Todos esses versos falam sobre que o cristão se identifica com o sofrimento e que é por intermédio do sofrimento cristão que nós estaremos mais perto de Deus. Sabe, queridos, não é qualquer sofrimento, não é sofrimento por fazer coisa errada, não é o sofrimento da vida normal, mas é o sofrimento com as marcas de Cristo, o sofrimento que só o cristão pode passar, porque, querido, o sofrimento o identifica com Cristo, que foi o maior dos sofredores. Bem, querido, bem querida, não é fácil passar por lutas, por desafios e permanecer de pé. Mas é isso que Deus espera de mim e de você. E que Deus te abençoe, que Deus possa iluminar a sua mente, te dar força, encorajamento para que você enfrente a luta e seja mais que vencedor. É seu desejo ser mais que vencedor? Diga amém, eu aceito. E olhe comigo. Eterno, bom Deus, maravilhoso Pai, abençoa esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, e que seja ele mais que um vencedor. Em Cristo Jesus nós te pedimos. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom resto de sábado e uma feliz semana. Veja o vídeo bônus. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.